Meus nobres cartoleiros, família Super Dicas, e lá vamos nós preparar as nossas máquinas para mais uma rodada de Brasileirão. Chega pairando no ar a 21ª rodada de Brasileirão, de Cartola FC. E dessa vez nós temos jogos no meio da semana, uma ocasião que eu acredito que seja a primeira vez que acontece em 2019. Primeira rodada com jogos aí na quarta e na quinta-feira. E ainda, para variar, nós só vamos ter 8 partidas à disposição para a rodada, do Cartola, porque por conta dos compromissos de Corinthians e de Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana, as suas partidas foram adiadas para a semana que vem. Corinthians que vai a Chapecó visitar a Chapecoense e o Atlético Mineiro que recebe o Vasco no Independência. Essas partidas não valerão para a rodada. E ainda temos um dado curioso, porque essa é uma rodada onde temos algumas equipes franco-favoritas, então nós não vamos ter como fugir muito da lógica. E quando isso acontece, nós temos que ser muito certeiros, galera? A gente não pode vacilar, não pode deixar os mitos de fora, porque dessa vez a média dos cartoleiros, a média da rodada tende a ser muito maior, e aí a gente também precisa acertar para poder estar acompanhando os líderes da rodada, Diferente dessa 20ª rodada, que foi a abertura do segundo turno de Brasileirão, nós ali tivemos uma rodada, como a gente esperava, bem difícil, com muitos favoritos jogando fora de casa, poucas unanimidades, muitas opções, mas também muitas incertezas, e a gente então teve que se virar aí nos 30. Acabou se dando muito bem, os cartoleiros que, principalmente, os cartoleiros que foram com Jordi, goleiro do CSA, porque 23 pontos é coisa pra caramba, isso dá uma diferença enorme. E aí quando o cara ainda acerta o Jordi e acerta o capitão, essa foi a turma aí que passou dos 100 pontos, 110. E eu infelizmente fui um dos casos, que errou o capitão e não foi com o Jordi, então a gente acabou ficando para trás aí, nós não chegamos a zicar, o nosso time nessa rodada fez 70,30 pontos, no campeonato agora temos 1.600,14 pontos, isso dá 80 de média cravadinho, cartoletas continua 195, então apesar do nosso início de segundo turno ter sido difícil, mas a gente não teve aquelas zicadas horrorosas que eu já tinha contado para vocês no começo de campeonato, e nessa rodada então nos prejudicou, já adiantei duas coisas, não fomos com o Jordi, nós erramos o capitão, fomos com o Nico Lopes, e ainda por cima escolhemos a dobradinha do Internacional, fomos com ele, com o Paulo Guerreiro, e os dois não fizeram nada. Era um jogo que eu acreditava que o Inter tinha condições de vencer com participação deles, mesmo tendo sido vice-campeão da Copa do Brasil. Infelizmente o gol do Internacional não teve participação desses jogadores. Eles até tiveram chances onde um deu assistência para o outro finalizar, mas os gols não saíram. E aí a gente comemora, o acerto do Everton Cebolinha, mas lamenta aí não ter, por exemplo, o Gabigol. Nós tínhamos essa opção do Gabigol, mas com aquele medo de errar o mito do ataque do Internacional, nós preferimos ir com os dois e os dois afundaram. Coisas que acontecem, além do Cebolinha, nós também acertamos a dupla de zaga do Internacional, Cuesta e Moledo. Fomos bem com o Marcos Rocha, apesar do cartão que ele tomou no final. E o técnico do Inter, Odair Helma. Então, foram 5 acertos. E eu posso dizer para vocês com facilidade, 4 jogadores que até construíram uma boa nota, estavam construindo uma mitada, ou até mesmo uma reversão de SG, perdido. Mas acontece que detalhes impediram aí desses jogadores terminarem imitando, Eu cito, para começar, o goleiro Fábio. Ele tomou 2 gols, mas fez 2 DDs, então a nota dele foi 2. Se ele faz mais uma DDzinha, ficaria com 5 pontos. E aí o meu raciocínio foi o seguinte, de que ele tomaria 1 gol e faria 3 a 4 defesas difíceis,
Acabou que o Arrascaeta não se intimidou com o Mineirão, vaiando ele bastante, né, como a gente imaginava, e fez um gol ali, muito bonito inclusive, né? Precisei fazer um corte aqui, vamos ver se eu me lembro onde eu estava. Mas aí, como o Arrascaeta deu aquela mitada, o Fábio, ele acabou prejudicado, né? E não conseguiu recuperar o SG, mas a gente teve convicção de que estava escalando um goleiro que tinha potencial para isso, né? Prosseguindo, eu cito Daniel Alves, jogo São Paulo contra o Botafogo. São Paulo não teve o SG e o Daniel Alves tirou 3,1. Eu lembro que no segundo gol do São Paulo, ele participou da triangulação que resultou no gol do Pablo, né? Ele deu o lançamento para o Arboleda ajeitar de cabeça e o Pablo acabou errando o chute e isso foi determinante para ele conseguir fazer o gol, né? Infelizmente, o Daniel Alves, mesmo tendo participado do lance, não foi dele diretamente a assistência do gol. Isso, infelizmente, nos deixou sem a mitada dele. E eu ainda cito também uns lances dele com o Antony, que olha, o Antony me fez perder a paciência, viu? Pelo amor de Deus. O Antony teve um lance que ele foi fominha, Daniel Alves 3 contra 1. O Antony preferiu chutar ao invés de rolar para o Daniel Alves livre na esquerda. Aí teve um lance que o Antony não aproveitou, né? A assistência que o Daniel Alves deu para ele. E teve um lance, enfim, foram 3 lances. E agora, não estou lembrando direitinho os 3, mas foram jogadas aí que o Antony impediu o Daniel Alves de imitar forte. Prosseguindo, nós lembramos 2 meio-campistas, um foi o Raul. Infelizmente, né, no finalzinho do jogo, o gol dele foi anulado. O nosso amigo o zagueiro Oswaldo Henriques pisou em cima do goleiro, e aí mesmo tendo sido sem querer, é falta. O Raul tinha feito o gol da vitória do Vasco no finalzinho, ia tirar 11,3 se esse gol valesse. O Daniel Alves, se pelo menos tivesse uma assistência, seria 8,1. E por fim o Gustavo Scarpa, que é o 4º jogador dos que a gente escalou, que ficaram no meio do caminho aí, estavam até tendo um bom desempenho, mas não conseguiram mitar. O Gustavo Scarpa bateu o escanteio, que resultou no gol do William Bigode, mas no meio do caminho a bola deu uma raspada na cabeça do zagueiro e isso tirou a assistência do nosso jogador, que ficaria com 9,5 se a assistência fosse concretizada. Tudo isso, meus amigos, é resultado de uma rodada que foi difícil. Se a gente tivesse grandes favoritos, a gente não precisaria arriscar essas apostas um pouco mais complicadas, né? Que a gente dependia muito mais da sorte do que de acontecer o óbvio. E, de toda forma, é muito melhor quando a gente não consegue bem, mas a gente consegue pelo menos fazer uma nota ali que acompanhe, né, a média dos cartoleiros. Não ficamos tão para trás quanto poderíamos. E agora nós vamos aí, temos todas as condições de estar se recuperando. Então, chegou a hora, né? Vamos analisar aí a 21ª rodada. Os favoritos, e unicamente os favoritos, acabam servindo como base aí para os nossos times. Eu considero São Paulo contra o Goiás, Flamengo contra o Internacional, Palmeiras contra o CSA, Grêmio contra o Avaí e o Atlético Paranaense contra o Fortaleza. Repetindo, Furacão, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Dos outros jogos, a gente até tem jogadores pontuais, por exemplo, no Ceará e Cruzeiro. Tem o Thiago Galhardo, né? Bahia e Botafogo, tem os goleiros, tem o Gilberto. E no jogo Fluminense e Santos, para quem considera o Santos aí favorito, né? Não acho errado, mas tem o Sanches, o Soteldo, né? Que podem ser decisivos nessa partida. Mas favoritos mesmo são os 5 que a gente foi citando, né? O nosso esquema tático é o 4-3-3 e o nosso primeiro escalado, o nosso goleiro, está sendo o Everton, do Palmeiras, que enfrenta em casa o CSA. Vamos acreditar que ele vai ter o SG, muito provavelmente vai ter o SG, que vai ser exigido aí 1 ou 2 vezes. É uma nota que muito segura, eu acredito, vai ser uma surpresa se o Palmeiras tomar gol.
Não seria tanta surpresa, por exemplo, o Thiago Volpi tomar um gol do Goiás ou o Douglas e o Gatito tomarem um gol na partida entre Bahia e Botafogo, né? São outros goleiros aí que eu vejo como bons para a rodada. Eu termino indicando o Diego Alves, né, do Flamengo. Entre essas opções, a gente preferiu pelo Everton e vamos torcer para que o goleiro do Verdão nos ajude, né? Outra opção, lembrei agora, é o Paulo Vitor do Grêmio. A rodada tá boa para goleiros. E a gente então tem que acertar em cheio, né, o jogador. Vamos ver aí se o Everton garante aquela mitada bonita para o Super Toro. Nas laterais nós vamos com dobradinha do São Paulo, Reinaldo e Daniel Alves. É um jogo que finalmente, né, o Daniel Alves eu acho que já passou da hora dele ser decisivo de alguma forma, né, com gol ou com assistência. E o Reinaldo é o cara que a gente conhece, né, muito participativo na jogada de ataque, bom ladrão de bolas. O Reinaldo, ele passa uma segurança muito grande, né, de que vai imitar. Outra opção que eu coloco aí é o lateral do Palmeiras, né, o Diogo Barbosa. E se eu não me engano é só eles três assim como grandes opções, né? Eu posso considerar aí talvez um pouco mais abaixo, né, mas boa opção também, o Jorge e o Moisés do Bahia, além do Felipe Luiz do Flamengo, que vem tendo uma média aí de roubadas de bola muito interessante. Zagueiros nós vamos com o Kahneman, né, um representante aí do Grêmio que vai pegar o Avaí em casa, e ao lado dele o Pedro Henrique, um representante do Furacão, pegando o Fortaleza em casa com o time titular. E o Pedro Henrique correspondeu às nossas expectativas, né, quando escalamos ele contra o Avaí. Mesmo perdendo o SG, ele só teve scout positivo, 4 roubadas de bola, acabou ficando com 6,5, teve uma falta sofrida também. Então, o camarada foi escalado pela gente, correspondeu, continua no nosso time, tapete vermelho para o Pedro Henrique. Outras opções de zaga, o Gustavo Gomes, que eu acho que ele ajudaria mais com pênalti, né? Porque eu não tenho visto ele ter uma boa média de roubadas de bola. As últimas notas dele comprovam isso. Tem muito tempo que ele não mita e até mesmo também não joga, né? Ele é um jogador que tem desfalcado bastante aí o Palmeiras na competição. Nós estamos indo para a 21ª rodada e ele só atuou 8 vezes no campeonato. Mas tá bom, é uma opção, o Palmeiras deve ter SG. Podemos considerar aí também, pensando em roubadas de bola, o Dedé pelo Cruzeiro e o Vitor Cuesta pelo Internacional. E talvez o Rodrigo Caio, para quem acredita que o Flamengo vai ter SG, junto com ele o Léo Pereira. Esses jogadores aí, sem SG, eu acho que não vão muito bem, né? Pablo Mari seria uma outra opção. E a rodada então dos zagueiros é isso. E vamos ao meio de campo. Indo ao meio de campo, nós encontramos a escalação do Arrascaeta, representante aí do Flamengo na nossa equipe. Jogador, como a gente sempre diz, né, uma média fantástica, impressionante a quantidade de imitadas que ele tem na competição. É o meia aí que nos faz ter um pouco mais de esperanças nos meio-campistas do Brasileirão, porque o restante está tudo uma grande porcaria. E aí, junto com a Arrascaeta, nós escalamos também o Gustavo Scarpa. Palmeiras aí pegando o CSA em casa. O Scarpa quase deu assistência, né, que a gente citou para o gol do William Bigode, foi muito azar. E o nosso terceiro meia, achei um pouco difícil a escolha do terceiro meia. E por conta disso estamos fazendo uma nova aposta. Ele não tem merecido. O bichinho está decepcionando demais os cartoleiros. Mas o Ceará precisa reagir. Joga em casa contra o Cruzeiro, que não vem bem na competição. Então nós vamos dar uma nova oportunidade para o Thiago Galhardo do Ceará. Indo para o ataque, só para fechar, né, quanto aos meias, as outras opções que eu considero aí, tem o Gerson, né, do Flamengo. Deixa eu ver aqui as opções. Aí o Carlos Sanches ou Soteldo, né, do Santos. O Léo Senna, para quem acredita que ele vai ter um bom desempenho em roubadas de bola, eu acho um nome interessante. E não passa disso não, viu? O meio campo tá um pouco complicado. E fechando o nosso ataque, nós vamos com o Everton Cebolinha. Não tem como, né?
Grêmio enfrentando em casa o Avaí e o Everton Cebolinha mitando do jeito que tá. E para fechar o nosso ataque, aí tinha muitas opções, né, galera? Tinha o Dudu pelo Palmeiras, tinha Gabigol e Bruno Henrique pelo Flamengo, você tinha o Antony e o Pablo pelo São Paulo, você tem o Gilberto do Bahia, rodada que a gente não pode errar de jeito nenhum. Então, fazendo de tudo para não errar, nós vamos confiar na dobradinha do Furacão, que vai receber o Fortaleza em casa. Nós vamos com o Rony e vamos com o Marco Ruben, que é o capitão do Super Toro. O argentino Marco Ruben é um jogo que eu acho que vai ser muito bom para o Atlético Paranaense. Inclusive, falando no Furacão aqui, eu me lembrei de um cara interessante. Não vai jogar, não? Que pena. O Léo Cittadini, olha lá. Ah, ele vai jogar sim. Ei, ter falado no Atlético Paranaense me fez lembrar de uma coisa aqui, hein? Eu tô fazendo ao vivo aqui, né, o vídeo, uma alteração no meu time, saindo o Thiago Galhardo e eu vou com o Léo Cittadini do Atlético Paranaense, porque se prevalecendo, né, da oportunidade de assistir as partidas do Atlético Paranaense, ele tem sido um jogador muito presente na área. Fez o gol contra o Internacional e contra o Vasco também. Por diversas oportunidades ele apareceu na área como opção para poder finalizar, para poder fazer uma tabela. Isso tem me chamado muito a atenção e vai ser um jogo bom para o Atlético Paranaense. Então me sinto muito mais seguro com um jogador assim do que com o Thiago Galhardo, que teria que ressurgir das cinzas. Então nós vamos com o Léo Cittadini e aí Rony, Marco Ruben. Ficamos com 4 jogadores do Furacão, mais o técnico. Né? Nosso técnico é o Thiago Nunes. E o preço do time, 148 cartoletas e 38 centavos. Repetindo então a escalação para vocês. Nós vamos com o Everton. Nas laterais, Reinaldo e Daniel Alves. Na zaga, Kahneman e Pedro Henrique. Meio de campo, Arrascaeta, Gustavo Scarpa e Léo Cittadini. E na frente, Everton Cebolinha, Rony e Marco Ruben de capitão, com o técnico Thiago Nunes. Agora é só torcer, né, meus amigos? Time pronto, vamos com tudo para mais uma rodada. Aquele abraço e bora, Vitar!